A graça e a paz do Senhor Jesus, palavra de vida chegando aí para você, amém? Eu sou a pastora Cláudia Breves Cardoso, eu tenho a palavra de vida. Compartilhe e seja também um missionário, glória a Deus. A palavra de vida de hoje está no Salmo 127, vamos ler? Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Hoje eu quero ficar com o versículo 3. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão, como flecha na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche dele a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Aqui do versículo 3 ao 5 do Salmo 127. Nossos filhos são flechas em nossas mãos. E pensando nisso, o Senhor, ele falava comigo como lançar flecha. Como era lançar flecha no tempo bíblico? O guerreiro precisava primeiro dominar a força física. Ele tinha que ter força para poder armar um bom arco, o arco composto, conhecer ali para poder lançar. Ele tinha que ter força, ele tinha que ter saúde. Ele tinha que cuidar dele para cuidar da flecha, né? O pai e a mãe, ele precisa cuidar de si, cuidar do seu físico, do seu emocional, do seu espiritual, para poder cuidar dos filhos. Ele também precisava conhecer a técnica de postura e puxada para garantir a precisão e saber cuidar. Então, a segunda coisa é conhecer a técnica, né, como ficar a postura, o posicionamento, para na hora de puxar, saber que estava ali na direção certa. Saber também ter um foco, um alvo. Nós precisamos direcionar os nossos filhos como flecha, mas o alvo é Cristo. O alvo é o propósito de vida. Nós temos que saber como lançar, para saber lançar, conhecer a nossa postura. Nós temos que ter uma postura, porque o nosso levantar é o levantar dos nossos filhos. O nosso cair serve como um mau exemplo para os nossos filhos. Então precisamos cuidar do nosso caráter, da nossa moral, da nossa postura diante de Deus e do próximo, para que os nossos filhos tenham um bom exemplo a ser seguido, né? E temos que saber cuidar dos equipamentos, por exemplo, como a aljava. A aljava era uma bolsa ou um estojo que se colocava assim, projetado para ser transportado ou nas costas ou na cintura, para carregar ali as flechas por meio de uma alça. Então tinha que guardar, tinha que ter um local para guardar. Por quê? Porque tem o tempo, né? Tem o tempo de preparo. E aí eu fiquei pensando, como preparar então o filho para ser lançado em direção ao crescimento, à maturidade, ao desenvolvimento, né? À independência. Como preparar? Você tem que ter uma aljava, você tem que ter uma ambiência de proteção, de guardar e de polimento ali no momento. Como prepara então a flecha para ser lançada? Você vai então fazer o polimento dela e vai ficar ali polindo, né, a ponta dela para ela ter uma ponta certeira para chegar naquele alvo ali. Então você vai ter um tempo com seu filho, o tempo da infância, né, da adolescência. Você vai ter um tempo com ele, aonde você vai passar para ele princípios da palavra de Deus, princípios da fé, princípios morais, éticos, para que ele possa ser lançado depois. Ele vai permanecer na aljava, ele vai permanecer ali, né, ali na aljava ali, ou nas costas, ou na cintura, bem guardadinho com você guardando, você falando, você ensinando, você vivendo também, para que ele possa ver e fazer igual, né? Às vezes a pessoa, o pai, a mãe fala, não minta, não rouba, não trata mal os outros, mas ele vê você fazendo. Então, como que ele não vai fazer? Ah, não bebe, não usa droga, mas às vezes a gente, como pai e mãe, tá fazendo aquilo. Então, ele vai fazer, não deboche de ninguém, não fala mal de ninguém, mas nós falamos perto do filho. E isso serve de mau exemplo. E nós precisamos ter uma boa conduta, né? Então,
E aí quando chega a hora de lançar, nós temos que, presta atenção, permitir o lançamento, permitir o tensionamento do arco, né? Aquele tensionamento do arco e permitir ser lançado. Porque se o flecheiro, o guerreiro, segurar o arco e a flecha e deixar na aljava, ele nunca vai ser lançado, ele nunca vai chegar no alvo. E essa hora chama tensionamento. Por quê? É uma hora de tensão, né? É uma hora em que o lar da gente fica, a gente chama de síndrome do ninho vazio, né? Começa a casar, começa a ir para o quartel, vai para a faculdade em outro estado, outra cidade, outro país, e muda de lugar, sai de casa e a gente fica naquela coração apertado. Eu lembro quando meu filho mais velho foi para a AMAN, para o quartel, né? Eu chorava, ele ia, eu ficava olhando a caminha dele vazia, aquela dor. E o outro também, quando casou, meu Deus, eu vinha no quarto dele, será que ele já chegou para a escola? Acordava de noite, será que ele já chegou da escola? Eu lembrava que ele já não estava mais aqui, mas ele estava formando uma nova família, uma nova vida. Queridos, e chega a hora do tensionamento, que é a hora de lançar a flecha. Mas a palavra de Deus diz que a nossa casa precisa ser edificada pelo Senhor, porque senão nós vamos trabalhar em vão, nós vamos levantar uma família em vão. E o Senhor é Ele que guarda, é Ele que vigia, tanto a cidade quanto nossos filhos. Ele diz que não adianta você levantar e dormir tarde, levantar cedo, trabalhar até se esgotar, porque é Deus quem dá, até quando os seus servos estão dormindo, é Deus quem dá. Deus abençoa. E ele diz, os filhos são herança. O que é isso? É presente. Deus está deixando para nós ali. O filho é dele e ele está nos emprestando para cuidar. Né? Ele falou, eu estou dando um presente para vocês por um período, um tempo, para vocês cuidar dele para mim, ensinar, polir essa flecha. Ele diz, o fruto do ventre é o galardão que eu estou dando para vocês. Agora, eles são flecha. Eles não são algo para ficar com vocês para sempre. No coração fica para sempre. Mas a pessoa do filho, ela precisa ser lançada como flecha, porque ela está na mão de um guerreiro. Então, antes de ser pai, ser mãe, você tem que ser guerreiro. Você tem que ter a coragem, aleluia, de lançar. De lançar. Na segurança de que Deus vai cuidar, porque o filho é de Deus. E você tem que ser guerreiro. E ele diz, assim os filhos da mocidade são como flecha. Feliz o homem que enche dele as suas aljavas. Então nós temos aqueles filhos, tá ali na bolsa guardadinha no coração, e a gente quer mantê-los perto, quer mantê-los junto, quer mantê-los sempre conosco. Mas se nós ensinamos a verdade, se nós vivemos a verdade, nós podemos lançar como flecha, né? Pedindo ao Senhor, como flecha, pedindo ao Senhor que guarda e que eles venham ter alvo, que eles venham chegar no alvo. Ele diz, não será esse pai, essa mãe, esse guerreiro, não será envergonhado quando pleitear os inimigos com ele à porta. Porque os inimigos vão vir pelejar, mas os filhos vão defender, né? Então, assim, a melhor forma de mostrar que Deus é conosco é que as pessoas vão ver que Deus está também com seus filhos, Deus está também na sua casa, Deus está também com você. Evidentemente que os filhos, em determinada idade, eles vão fazer suas escolhas. Tem muito pai e mãe que me procura dizendo, pastora, aonde eu errei para o meu filho fazer isso ou aquilo? Eu falei, filho, quando chega a determinada idade, o filho, a filha tomam as escolhas deles. Eles vão cair, eles vão tontear, eles vão errar, mas não importa. Se você ensinou a verdade, essa sementinha está lá, uma hora vai brotar. E Deus é com eles como é contigo. Então, não tenha medo de soltar. Chegou a hora de soltar. Chegou a hora de soltar. E você vai soltar na fé de que seu filho e sua filha são flechas nas suas mãos. E eles vão alcançar o alvo pela graça de Deus. Após você soltar a flecha, né? Você vai o quê? Você vai orar por eles, você vai pedir a Deus por eles e continuar sendo exemplo para eles. Porque se eles precisarem voltar em você para pedir uma oração, um conselho, um colo, você está ali firme com Deus. Ao olhar por algum filho que está afastado, ou que saiu do rumo, ou saiu do alvo, não se perca. Importante você como mãe, pai, guerreiro, avó que cria, tia que cria, você permanecer firme com o Senhor. Porque uma hora ou outra eles vão vir a você, eles vão lembrar quem era a aljava que guardava, quem é aquele que polia, e vai vir pedir
né? Um abraço, uma oração, um colo, e você está ali firme com o Senhor. Amém? Seus filhos são flecha na mão de um guerreiro. Seja guerreiro, seja guerreira, lance seus filhos como flecha e peça o Todo-Poderoso para guiar eles até o alvo. Amém? Graça e paz.